Se você é uma daquelas pessoas que começa a cuidar da saúde, mas desiste no meio do caminho, esse vídeo é para você. E talvez esse vídeo seja um virar de chave para mudar a sua vida. Então, hoje eu vou te mostrar como o autoconhecimento é a base para ter uma vida saudável e equilibrada, física, mental e emocionalmente. Então fique comigo até o final do vídeo, porque nós teremos um bate-papo muito legal. E se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, porque o meu canal tem o intuito de te ajudar a crescer físico, mental e emocionalmente em todas as áreas. Um passo de cada vez. Então tudo isso é um processo, né? E eu convido você a crescer junto comigo. Quero aprender também com você. Então já coloca aqui nos comentários qual é a fase do autoconhecimento que você está passando, qual é o desafio que você está passando atualmente. Então fique comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como o autoconhecimento te ajuda a ter uma vida mais saudável em todas as áreas. O autoconhecimento nos ajuda a termos escolhas conscientes, um corpo e também uma mente equilibrada. Então, hoje eu quero te mostrar que o autoconhecimento é a base de uma vida verdadeiramente saudável. E por onde começar nessa jornada? Primeiro, eu gostaria de te fazer aqui uma pergunta. O que é autoconhecimento na prática? Autoconhecimento na prática é você olhar para você e você começar a se entender. Então, você tirar tempo para você se ouvir, para você se escutar, porque o autoconhecimento te ajuda nisso. Então, como que a gente pode fazer isso? Você pode pegar uma agenda e você pode escrever como que você se sente quando você está em silêncio. O que é que seu corpo quer lhe dizer quando você está exausto? Você precisa ter esse momento com você mesmo. Então, você pode escrever, pelo menos ali um período de 5 minutos por dia, já está ótimo. Ou até mesmo em uma caminhada. Então, quando você vai fazendo caminhada, você vai também conversando com você mesmo. Você vai procurando entender o íntimo do seu coração. Então, o autoconhecimento começa em entender as suas emoções, entender os seus padrões e a entender também os seus limites. E agora vai aqui uma pergunta bem interessante. Como o autoconhecimento influencia na saúde? Muitas vezes nós somos acostumados a silenciar o que nós sentimos. Eu digo isso relacionado a algo físico e a algo também emocional. Muitas vezes quando a gente está estressado, quando a gente está sensível, quando a gente está triste ou até mesmo angustiado, a gente só aprende assim a passar por esse momento, mas sem se olhar realmente para entender o porquê. Ou até mesmo uma doença, né? Que a pessoa pode desenvolver uma doença crônica, um diabetes, uma pressão alta, vamos dizer assim, a obesidade também, várias coisas relacionadas à saúde. Muitas vezes a gente só é acostumado a passar por cima disso e a continuar vivendo sem dar muita importância. Então, o autoconhecimento nos ajuda a olhar para dentro para entender. Então, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou assim? Nós precisamos entender os nossos limites e respeitar também o nosso corpo. Então, você sente isso porque você está exagerando em alimentações que não era para você comer? Você está com diabetes porque não era para você se alimentar dessa forma? Porque você está com pressão alta? É emocional ou é alimentação? Você precisa se olhar, se acolher para depois mudar alguns hábitos. E muitas pessoas precisam lidar com diversos problemas de saúde. Por exemplo, mesmo gordura no fígado, uma pressão alta. E muitas pessoas só, tomar aqui um remédio aqui para passar. Só que remédio, ele não vai curar a doença. O remédio, ele apenas apalia. E também o remédio químico, ele ajuda a pessoa por um lado, mas prejudica também outros órgãos internos. Já imaginou você ficar dependente de remédios por anos da sua vida? Você quer viver anos da sua vida debilitado? Então, primeiro você precisa olhar para dentro e entender por que você está passando por aquilo. Tanto por problemas físicos quanto também por problemas emocionais. Você deve se olhar e se respeitar. Olha, eu tô sentindo isso porque tal coisa aconteceu e me magoou. Então, será que eu preciso lidar com coisas minhas internas que eu ainda não me curei? Então, o que eu preciso fazer? Então, esse período do autoconhecimento te ajuda nisso. É você reconhecer que você precisa mudar algumas coisas, tanto fisicamente quanto também emocionalmente. E saúde vai muito além de algo físico.
ela também passa a ser algo que nos ajuda a vamos dizer assim, a nos cuidar, não somente na saúde física, mas também em todas as áreas. E uma coisa está interligada com a outra, porque não tem como a gente não estar bem fisicamente e ser muito bem no trabalho, ou realmente conseguir ir ao templo e adorar o Senhor. Quando a gente não está bem de saúde, a gente não fica bem para ser bem sucedido em todas as áreas. Então, você quer ser bem sucedido em todas as áreas? Primeiro comece com autoconhecimento, cuide do seu corpo e também da sua mente, porque isso é a base para você ter uma vida plena e equilibrada. Hoje em dia, todo mundo quer ter uma vida plena e equilibrada. Quantas pessoas hoje, né, não sofrem de depressão, de ansiedade, doenças crônicas? Muitas pessoas sofrem. Ninguém quer sofrer por isso. Mas o que você está disposto a fazer para manter o seu corpo bem e assim viver mais, curtir mais a sua família, ter mais anos com saúde, com tranquilidade? Se você quer viver assim, você precisa se olhar hoje e entender hoje o seu limite. Você já conheceu alguém que muitas vezes começou uma dieta por indicação de outra pessoa, mas não conseguiu finalizar essa dieta? Ou até mesmo alguém te indicou um esporte para alguém e essa pessoa começou, mas não conseguiu continuar nesse esporte? Muitas vezes isso acontece por quê? Porque as pessoas aceitam esses conselhos, mas isso também não vai de acordo com o que elas gostam. A gente precisa mudar, mas para que a gente fortaleça aquele alicerce da mudança de hábito, a gente precisa começar com algo que a gente gosta. Então, o que é que você precisa fazer para se alimentar melhor? Primeiro, a gente vai substituir alguns alimentos. Então, você pode substituir por alimentos que você gosta, para depois você introduzindo com coisas que você não gosta tanto, mas que você precisa. Porque se você já começar logo colocando aqueles alimentos que você não gosta, você não vai conseguir continuar. Porque para você é algo novo, é um hábito que você está mudando. Então a gente precisa começar a respeitar nossos limites. E aos poucos nossos limites eles podem ir sim aumentando. E assim também é com os esportes. Então eu tenho aqui algumas sugestões. Porque pra gente mudar os nossos hábitos, a gente precisa ir mudando aos poucos, né? Então aqui, ó, como unir autoconhecimento e hábitos saudáveis. Então a gente precisa ter consciência do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Claro que a gente nem sempre vai fazer o que a gente gosta, né? Mas a gente pode sim começar agregando coisas que a gente gosta para depois colocando coisas que a gente nem gosta tanto assim, né? Primeira sugestão: comer com presença e com consciência. Então, quando você se alimenta, olhando ali para o seu prato, tendo consciência ali do que o que você está comendo vai fazer bem para você, que realmente vai ser bom para sua saúde, tirar aquele tempo ali com tranquilidade para você comer sem pressa. Então, isso faz a diferença para você continuar na sua meta, no seu hábito de viver uma vida mais saudável. Segundo, praticar atividades que você realmente gosta. Então, se você realmente gosta de fazer exercício físico, fazer caminhada, então realmente comece investindo na caminhada. Depois você pode aumentar o ritmo. Você gosta de fazer academia? Então invista na academia. Não faça um esporte que você não gosta porque você quer ter assim, vamos dizer assim, objetivos rápidos. Não, comece fazendo algo que você gosta para você manter. É melhor você manter um ritmo do que você ir de uma vez e depois você desistir. Então, pratique atividades que você gosta. Depois você vai agregando mais coisas que podem te ajudar, né, nessas atividades. E aqui também, gente, o terceiro ponto é muito importante. Dormir melhor ouvindo o que o seu corpo pede. A gente precisa dormir bem para a gente ter um próximo dia com energia para assim poder também cumprir com as responsabilidades que a gente precisa. Muitas pessoas antes de dormir passam muito tempo no celular. Às vezes o corpo já tá ali com sono, cansado, e a gente fica muito tempo no celular. Então quando a gente vai realmente dormir, atrapalha o sono já espalha e a pessoa não consegue dormir bem. Então respeite ali o seu corpo. Você tá com sono? Deixe as coisas de lado e vá descansar, porque isso é algo necessário. O nosso corpo é como se fosse um celular. O celular, a gente utiliza ele durante o dia, né? Ele vai descarregando. Durante a noite a gente coloca para carregar, para no outro dia a gente utilizar ele carregado. Agora, já imaginou se o seu celular você não colocar no carregador? Quando for no outro dia ele vai estar o quê? Descarregado. Assim também é com o nosso corpo. Nós precisamos carregar o nosso corpo dormindo bem, para assim acordar bem, para ter energia para cumprir
com as nossas responsabilidades. E o nosso descanso, a nossa alimentação, o nosso emocional diz muito sobre o nosso futuro e como a gente quer estar daqui a 10, 20 e 30 anos. Nós precisamos priorizar a saúde do nosso corpo. Se a gente nos negligencia, nós estamos negligenciando também o nosso futuro. E eu acredito que você está aqui nesse vídeo porque você quer ter uma vida de sucesso, não é isso? E para que a gente tenha uma vida de sucesso em todas as áreas, a base é o autoconhecimento e a saúde, o equilíbrio em todas as áreas. Então, a saúde física, ela é fundamental para a gente ser bem-sucedido, porque sem saúde não tem como a gente trabalhar, sem saúde não tem como a gente cuidar da família, sem saúde não tem como a gente nem ler a Bíblia direito, porque a gente vai ler a Bíblia e a gente não entende o que a gente está lendo. Então, sem saúde, terrível a gente ser bem-sucedido. Não tem como, infelizmente, né? Não tem como. Então, cuide da sua saúde hoje. E o quarto ponto diz assim, ó. Dizer não quando é necessário. E nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Para que o nosso corpo ele esteja bem, a gente precisa colocar limites. Muitas vezes a gente tem algo para a gente fazer, para cuidar da gente, não é isso? Um exemplo, você marcou uma atividade física, você marcou preparar ali um alimento, mas alguém te chama ou te pede para você fazer alguma coisa. Aí você fala, ah, sim, eu vou. Aí você deixa de cuidar de você para que você possa priorizar o outro. Mas nós precisamos primeiro nos priorizar para depois priorizar as outras pessoas. Então, se priorize, não se coloque de lado, não se coloque de lado, porque depois você vai sofrer com as consequências. Então, quando a gente aprende a nos valorizar, a cuidar do nosso corpo, em todos os aspectos, as coisas começam a fluir. E aqui diz assim, eu tenho uma frase que eu escrevi aqui que eu achei incrível e eu não poderia deixar de falar para vocês. O corpo se equilibra quando a mente se respeita. Você quer um corpo equilibrado? Então, primeiro, comece também a te respeitar, a respeitar a sua mente, os seus limites físicos e também os seus limites emocionais. E a gente aprende como está os nossos limites quando a gente tem um autoconhecimento da nossa vida. Então, a gente precisa tirar esse tempo para se olhar, para se amar e para se valorizar. Então, o corpo ele está em equilíbrio quando a mente se respeita. Respeitar os limites da saúde do nosso corpo, se cuidar e também nos respeitar também emocionalmente. Infelizmente, isso contribui, né? A falta de respeito com a gente mesmo contribui muito para os excessos, né? Das pessoas entrar na nossa vida e acabar bagunçando tudo. Por isso que muitas pessoas estão tendo ansiedade, porque muitas vezes só querem fazer o que as outras pessoas querem e muitas vezes acaba gerando uma utilidade, tá bom, gente? Então, às vezes você gera uma utilidade para a pessoa e aí vem a falta de respeito e às vezes a falta de respeito já contribui para que você tenha ansiedade. Então, primeiro, se respeite, cuide do seu corpo, dos seus limites e assim você vai viver bem e vai viver melhor. O autoconhecimento, ele é um caminho. E nesse caminho você vai perceber que a sua saúde, ela vai melhorar. Não somente porque você melhorou seus hábitos, mas porque você melhorou a sua relação com você mesma. Então me conte aqui nos comentários, qual é o hábito mais saudável que você já pode começar a fazer hoje? Me conte aqui como é que você vai fazer para melhorar a sua saúde física e também a sua relação com você mesma. E eu vou adorar responder o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, aproveite e não esqueça de se inscrever. E eu aguardo você até no próximo vídeo. Tchau, tchau, que Deus abençoe. E não esqueça de olhar os meus vídeos anteriores, que tem muitas mensagens legais e eu acredito que vai ser uma bênção também para a sua vida. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.